se esqueceu de você. De você. Não se esqueceu de você. Não se esqueceu de você. Passou o tempo da lágrima. Lágrima agora só de alegria. Existe alguém torcendo por você, meu irmão. E é por isso que você pode sorrir. Então sorria. Deus não se esqueceu de você. Sorria, já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. Assim é bem melhor. Não há o que temer. A vida nos ensina e ainda tem muito que aprender. Deixa o sinal, não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Acenda essa luz, esse anime. Com os olhos que Deus olha pra você. Nunca desista da vida. Tudo é possível de crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível viver. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Se esqueceu de você. Sorria. Glória a Deus, graças e paz, meus queridos, tudo na bênção, tudo tranquilo, amém, graças e paz a todos. Estamos dando início ao nosso culto, né? O culto no lar, e que bom que você está aí e você vai receber uma palavra do Senhor que vai edificar a tua vida, vai edificar a tua família, a tua casa. Obrigado por estar nesta noite, né? Nos recebendo na tua casa. Espero que você esteja compartilhando e convide a sua família. Nós vamos estar adorando com mais um louvor aí, né? Enquanto você vai compartilhando, vamos também adorando, amém? Também para o pessoal do Instagram aí, um abraço para todos. Que bom que estamos, né, afinados debaixo de um mesmo propósito, debaixo de uma mesma visão, amém? Então quero te convidar a você compartilhar aí, compartilhe o máximo que você puder, né? Já estamos entrando, já está. Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que vai ser mais uma noite tremenda, né? E Deus estará falando com cada um de vocês através da palavra, a palavra que vai trazer vida para você. Esse momento é um momento de vida. Já estamos começando a ter boas notícias. Acreditamos que caiu um principado hoje. Quero te dizer para você, prepare para receber que você vai andar e vai caminhar para o novo tempo. A palavra que eu falei que nós teríamos boas notícias e já estamos tendo boas notícias. Amém? Estamos tendo boas notícias e essa nação será uma nação sarada. Irmãos, eu tenho liberado essa palavra desde o mês passado, quando eu estava ainda em viagem, que nós íamos viver um tempo muito poderoso, né? Um tempo muito poderoso. Então, quero te convidar nesta hora, você que está entrando aí, compartilhe as nossas igrejas que estão aí, o pessoal que está orando. Daqui a pouco vamos preparar para esse tempo poderoso
que é o tempo que a palavra vai ser ministrada em nome de Jesus. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de convidar aí as pessoas para estarem contigo, né, nessa empreitada, nessa viagem através da palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos adorar mais um pouquinho, enquanto você vai chamando aí, escreve aí pelo menos para 50 pessoas para estar nos assistindo, né? Não ouvindo a palavra de homem, mas ouvindo a palavra da parte do Senhor para esse tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos partir para essa adoração. Gosto muito dessa música que está tocando aqui, ó. E vai ser ela que nós vamos estar ouvindo mais uma vez. A gente já ouviu uma, vamos fechar com essa. O Ministério de Louvor aqui está envolvido. Um abraço para as nossas igrejas, Santa Cruz, Nova Campinas. Recebo o abraço, beijo do apóstolo. Amém? Estou morrendo de saudade de vocês, né? Que a gente possa estar junto. Hoje tem alguém fazendo aniversário, depois só quero lembrar, né? Vou mandar depois. Eu sei que tem alguém fazendo aniversário hoje. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém. Vai compartilhando, vamos compartilhando aí, gente. Glória a Deus. Vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Declare isso, profetiza, a música é profética. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. 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 Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Glória a Deus.
Glória a Deus. Graça e paz. Quem entrou agora, boa noite. Tudo na bênção aí? Graça e paz, pessoal do Instagram. Graça e paz aí, pessoal do YouTube. Graça e paz, pessoal do Face. Graça e paz a todos aí. Uma boa noite. Aqui é o apóstolo José Mário. E caminharei com vocês aí, né? Até o término dessa ministração, o término dessa palavra. E que Deus fale com cada um de vocês no profundo e no escondido, que a palavra possa vir de encontro, não com aquilo que você quer ouvir, mas que a palavra venha de encontro com aquilo que você precisa ouvir. Amém? Vou repetir. Não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. E creio que o Senhor estará falando com você nesta noite. Amém? Eu quero dizer para você, querido, que hoje já tivemos uma resposta. Eu creio que uma ação, toda ação tem uma reação. Nada acontece que Deus não permita. E o que aconteceu hoje, né, com a mudança, sabe, é uma mudança. Eu não estou falando de política, não. Eu tô olhando pela visão espiritual, tá? Eu não estou falando por nada de política. Eu estou falando porque a nossa oração fez com que mudasse a mentalidade da ação que está acontecendo nos dias de hoje. Vou repetir, eu quero que você. O que aconteceu foi mudança. A nossa oração fez com que houvesse uma mudança. Essa mudança, em breve, será sentida por todos nós. Uma mudança de ação, uma mudança de estratégia. Amém? Porque estávamos debaixo de uma estratégia. E tudo que foi feito hoje, né? O que foi feito hoje mudou a estratégia, mudou a tática, que a estratégia que estava sendo feita não era correta, até porque estava sendo quebrado princípios. Quando você quebra princípios, as coisas elas começam a acontecer de maneira diferente. E Deus não age em cima de desobediência. Tá? Para o bom entendedor, um pingo é letra. Deus não age em cima de desobediência, até porque o Senhor não vai dar glória a quem não tem glória. Eu quero dizer uma coisa para você entender. Absalão estava diante do momento que Davi estava fragilizado. E Absalão veio como ele era o Salvador. Amém? Como ele era melhor do que o pai. Mas a aliança que Deus tinha era com o pai. Era com Davi. Deus não tinha aliança com Absalão. Deus não tinha aliança com Absalão. E Absalão tentava seduzir pela sua beleza, pela sua influência, pelo seu falar, tentava seduzir o povo. Então, entenda, para o entendedor, um pingo é letra. Vou repetir, para o entendedor, um pingo é letra. Salomão, com as suas atitudes, tentava seduzir o povo. E eu quero que você entenda hoje, amados. Começa a viver uma nova etapa. A palavra que nós temos liberado, que nós começaremos a viver um novo tempo, está começando oficialmente hoje. Um novo tempo, uma nova diretriz está sendo dada para esta causa, para esse momento difícil, né? Para esse momento está sendo dada uma nova etapa. Eu hoje, né, pela manhã eu recebi uma notícia e aquilo me chocou. E eu creio que foi a última, foi um basta. Um empresário que mandou 223 funcionários embora. Uma empresa já quase com 50 anos. E ele entra no seu escritório com o coração magoado, um empresário uma empresa já com 50 anos. Ele deu um tiro na sua cabeça e se suicidou. Então, amados, você não pensa que tudo isso que está acontecendo está indo numa dimensão muito maior do que você imagina. Está indo numa dimensão muito maior. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, amados, entenda.
Deus está no controle de todas as coisas. E agora, amados, após o nosso clamor, após a nossa súplica, nós já estamos vendo e vamos ver a resposta disso. Você vai ver. Depois de toda a ressaca, esses dias vocês têm visto aí, né? Só dá na televisão que o mar está de ressaca. Parece que o mar, né? Isso é ouro aí, cadê os pregadores? Isso é ouro. Parecia que o mar estava acompanhando o que estava acontecendo no país. Ressaca em cima de ressaca. E eu até publiquei, quem me segue aí, quem faz parte dos grupos que eu mando mensagem, eu publiquei uma parte bonita do meio de toda essa ressaca, né? Aqui ali no aeroporto Santos Dumont, logo atrás do aeroporto, um rapaz filmou águas claras, calmas e as tartarugas, né, se alimentando ali. Isso me chamou muito a atenção, isso foi profético. Amém? Vai vir, depois dessa ressaca, depois desse mar, depois dessa tormenta, virá o tempo das águas tranquilas. Vocês estão entendendo? Recebe aí. Virá o tempo das águas tranquilas. Eu já entrei já pregando, tá, amados? Entrei mandando a palavra. Depois eu dou os avisos. Né? Que eu sei que as igrejas já estavam preparadas. Mais uma vez, um abraço para a igreja Santa Cruz, um abraço para a igreja de Nova Campinas. Que Deus abençoe vocês. Vamos logo ao texto, né? E depois eu faço os avisos que eu tenho que fazer. Vou deixar para o final. Enquanto você está entrando aí, amém? Abra em João, eu vou ler alguns textos com vocês aqui, né? Mas esse eu falei à tarde, quem estava à tarde no nosso podcast da Hora Nona, né? Ouviu essa palavra. Vamos lá? Glória a Deus, amém. Andréia, como é que está tua mãe? Estamos orando por ela, tá? Amém, Andréia? Como é que está tua mãe? Já teve alta? Já está bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Um beijo, Fabiana. Tá todo mundo aí assistindo, todo mundo, sua casa. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. João capítulo 14. João 14, versículo 1. Vamos lá? E diz assim: não se turbe o vosso coração. Vou repetir. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos terei dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for vos preparar o lugar, voltarei para vós, voltarei para mim, vocês mesmos, para que onde eu estiver, esteja vós também. Aonde eu estiver, esteja vós também. Eu quero dizer para você nesta hora e nesta noite. Primeiro, essa palavra é para dizer para você que há segurança. Amém? A palavra que eu estou liberando para vocês nesta noite, que quem está em Deus está seguro. Graças a paz, Gabi. Graças a paz. Quem está em Deus está seguro. Se você tiver esse entendimento, querido, é o princípio daquilo que nós vamos começar a ministrar agora. Né? Se você está em Deus, você está seguro. E detalhe, o termômetro da nossa incredulidade, eu quero deixar isso bem, eu quero falar com algumas pessoas direto, com você, com vocês aqui. Quero falar com você mesmo. O termômetro da nossa incredulidade são algumas atitudes que eu tomo em meio à tempestade. Amém? O termômetro da incredulidade é algumas atitudes que eu tomo no meio da tempestade. É algumas atitudes que eu tomo no meio do deserto. Eu tenho que aprender, amados, a fazer as coisas corretas, a tomar as atitudes corretas para os momentos corretos, para a hora correta. Eu posso ouvir amém? Então, eu tenho que aprender a caminhar debaixo de uma visão, caminhar debaixo de uma palavra. A minha caminhada ela tem que ser debaixo de uma palavra. E quando eu caminho debaixo dessa palavra, irmãos, como eu tenho dito, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Vamos para Deus já liberar tua mãe, tá, Andréia? Vamos estar orando ali. Ela não tem motivo para estar lá. Ela vai sair de lá curada, porque ela está bem, em nome de Jesus. Amém? Então, entenda, o termômetro das nossas incredulidades
São algumas atitudes que nós tomamos em meio à tempestade, em meio ao deserto. Eu tenho que aprender o quê? Que no meio da minha tempestade, no meio do meu deserto, eu tenho que primeiro tomar a atitude certa. Eu não posso andar, né, ansioso por coisa alguma, porque a ansiedade ela é um princípio da incredulidade. A ansiedade é o princípio da incredulidade. Eu não posso estar preocupado, porque às vezes, amado, o que eu falei ontem, né? Se você estava aqui, lembra? Controle, né? Ontem eu falei sobre o controle. Eu falei a ansiedade. Então, eu tenho que aprender que quando o Senhor diz aqui, ó, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim for, né? Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for preparar o lugar, voltarei e vos receberei por mim. Então eu quero dizer para você, apóstolo, por que esse texto? Eu quero dizer para o ansioso, porque o ansioso ele precisa ter ele é igual Tomé, precisa tocar em alguma coisa. Eu quero dizer para você, ansioso, que o teu lugar não é aqui, tu tem um lugar já reservado e preparado para você. Aqui é temporário. Então, aqui é temporário, querido. Então não comece a andar debaixo da tua ansiedade. A tua ansiedade é que está fazendo com que as coisas aconteçam ao contrário. A tua ansiedade é que está fazendo com que você veja o gigante maior do que ele é. Que você não consegue ver, no meio de toda essa ansiedade que você está, você não consegue ver oportunidade. Mas eu creio, e estou debaixo dessa palavra, que no meio de toda essa situação, oportunidades se abrirão. Portas se abrirão. Coisas vão acontecer que você não imagina. Amém? Coisas acontecerão no meio de toda essa adversidade. Começa a ter esse entendimento. Começa a ter esse entendimento. No meio de tudo isso, no meio de toda essa aparente derrota, a ansiedade não pode governar a tua vida. A ansiedade não pode governar a tua casa. A ansiedade não pode ditar aquilo que você vai fazer. Às vezes pessoas começam a tomar atitudes erradas. O que eu escrevi aqui, Deus me deu essa palavra hoje. O termômetro das incredulidades são algumas atitudes que nós tomamos no meio da tempestade ou no meio da turbulência, entendeu? Então eu tenho que aprender o quê? Que eu tenho que tomar a atitude certa. Eu não posso tomar qualquer atitude, que às vezes eu tomo uma atitude errada e eu vou ter consequência por essa atitude errada. Ah, mesmo que foi no deserto? Sim. Mesmo que foi no deserto, você tomou a atitude errada. Por isso que lá em Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas. E nós estamos no tempo que é não abraçar, para separar de abraçar. Amém? Haverá tempo que você vai abraçar. Haverá tempo de comunhão. Haverá tempo de choro. Perdão, hoje nós estamos no tempo de choro, mas já vai vir o tempo de alegria. Eu devo estar pregando amanhã em cima de Eclesiastes. Então entenda, há tempo para todas as coisas. E você não pode ser vencido e deixar-se vencer pela ansiedade. Eu sei que coisas estão acontecendo. E você está olhando as coisas. Você está olhando para as coisas. Você não está olhando para Deus. Você não está firmado na rocha. Você está olhando para as adversidades. Você está olhando para o momento. E às vezes isso está assolando a tua casa. Você tem que ser mulher, ser firme. Que às vezes seu marido já está olhando para a situação, é emprego, as situações que estão. Porque às vezes, amado, o homem é muito razão. A mulher, por ser emocional, a mulher tem uma sensibilidade espiritual muito grande. E use dessa sensibilidade nesse momento que você está passando. Entenda, nada que está acontecendo aí é para sempre. E use isso como experiência que você passou. E a palavra que eu preguei foi domingo ontem, e o inimigo que tu vê hoje, tu não vai mais ver. O inimigo que você está vendo hoje, você não verá mais. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? Você tem que aprender a vencer toda essa ansiedade. A ansiedade não pode ter domínio na tua vida. A ansiedade ela não pode
ser o termômetro para atitudes que você vão tomar. Ninguém toma atitude ansioso. Quando você toma atitudes carregado de ansiedade, essa atitude ela tem a probabilidade de dar errado. Amém? Vou repetir. Quando você toma atitude no meio da ansiedade, no meio do termômetro, ela tem tendência a dar errado. Então, o que Deus está falando para você, espera. Na quarentena, seja quarentena, espera. Larga de ser ansioso. Você não espera nem a galinha pôr o ovo. Que às vezes, sabe o que acontece, irmão? Fica na ansiedade da galinha pôr o ovo, aí fica tão ansioso que mata a galinha. E a galinha te dá ovo todo dia. Sabe por que ela não sabe esperar? Fica tão ansioso que, em vez de esperar a galinha pôr o ovo, né, que é um alimento que vai te dar todo dia, não, você mata a galinha. Quando matou a galinha e acabou o ovo. Amém? O ansioso é assim, irmãos. Ele não sabe esperar a galinha pôr. Ele não sabe. O ansioso é assim. Ele mata a galinha, toma o quê? Atitude errada. Espera a galinha pôr, querido, que você vai ter ovo todo dia. Mas aí, a espera. Eu não sei superar o tempo da espera. Eu não sei. A espera me incomoda. Que é isso? Espera. Espera. Amém? Até porque é a primeira vez que você está passando por uma coisa dessa. E você está sendo provado. É a primeira vez que você está passando. Você nunca passou. O mundo nunca passou. Essa geração que está aí não passou por coisa parecida. Que 100 anos não aconteceu uma coisa desse jeito. E você, como eu falei esses dias, você está sendo inserido dentro de um contexto, você está sendo inserido dentro da história. E essa história você contará para os seus filhos, filhos dos seus filhos. Mas aprenda a vencer a ansiedade. A ansiedade não pode ser o guia da tua vida. A ansiedade não pode ser o termômetro que te leve, sabe o quê? Para angústia, para depressão. É isso que ela faz. Quem está conduzindo a tua casa? É a ansiedade? Aí a ansiedade traz briga, discussão no relacionamento, os filhos começam a incomodar, tudo vai girando. É como uma bola de neve. Calma, Deus está falando com você hoje. Irmãos, esses dias aqui, sabe o que eu tenho feito? Sabe o que eu tenho feito? Ler a Bíblia, ficar ao lado da minha esposa, que eu amo demais, lendo, estudando, pregando para vocês. Eu só estou fazendo isso, irmão. E tu acha que eu não tenho nada para fazer mais? Mas é hora de eu ficar aqui. Quantos estão entendendo, amado? Se eu não tenho nada para fazer, tem um monte de coisa para fazer, mas não posso. O que eu vou entender com isso aí? Deus tem alguma coisa. Deus está com algum propósito. Então, eu não posso deixar que a ansiedade governe a minha vida. Amém. Amém. Quantos estão entendendo, amado? Não deixa. Eu não posso deixar que a ansiedade, igual esse exemplo aí para você, do patrão que tu imagina, será que se ele espera mais um pouco, ele não poderia a empresa dele ser melhor, levantar, sabe? Mas a gente vai usando. Eu vou pregar em cima desse texto, Beto. Tá aqui, tá marcado aqui. Tá? A gente vai deixando que a ansiedade vai governando a nossa vida. Vai deixando que a ansiedade governe, mas a ansiedade não pode governar a tua vida e a ansiedade não pode governar a tua casa. Quantos estão entendendo, amados? Vamos aqui, eu quero compartilhar com você de mais um texto. Aí na tua Bíblia, Mateus, amém? Eu só estava na introdução, começa agora, tá? Vamos lá. Mateus, capítulo 6, Mateus 6, a partir do versículo 26. 25 eu vou ler do 25 para que haja entendimento. Nós vamos ler devagar, que eu tenho mais alguns textos. Eu tenho Provérbios, tenho 2 Coríntios, tenho Filipenses, tenho 1 Pedro e eu encerro. Eu tenho alguns textos que eu vou estar compartilhando com vocês aí. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando, amado? E essa palavra é uma palavra para você. Compartilha aí, amados.
Compartilha aí, porque tem gente que está precisando ouvir essa palavra. Tem pessoas que vão precisar ouvir essa palavra. Essa palavra ela vai trazer vida. Essa palavra vai trazer vida para muitos aqui que estão precisando de vida. Você vai vencer toda essa ansiedade. Amém? Você vai vencer toda essa ansiedade. Isso aí, nós temos que deixar o nosso coração na mão de Deus e confiar nele. A confiança, ela é cega. Confiar em Deus, ela é cega. Amém? Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis, por isso vos digo, o próprio Jesus dizendo, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, pela vossa vida. Quanto aos que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Quem está falando aqui é o próprio Senhor com você, tá? Isso é para você cortar, deixar de fora essa ansiedade. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Eu já preguei essa palavra essa semana, mas o Senhor está me cobrando para trazer essa palavra de novo dentro de uma nova linha para vocês. E Deus está falando, quando Deus repete uma palavra, é porque Ele está falando com alguém. E Ele está falando com você. Ele está falando com você. E é direto. Deus está falando direto. Estou pedindo, compartilhe, que tem gente que está precisando ouvir essa palavra. Compartilhe aí no seu grupo. Há pessoas que estão necessitando. Amém? Irmãos, eu tenho recebido inúmeras pessoas que têm me ligado. Inúmeras pessoas. E a gente tem que ministrar. E uma das coisas que tem florado chama-se ansiedade. Sabe o que é? Você não estava acostumado a ficar parado. Quarentena, depender de Deus. Tudo isso aí para você é algo novo. E muitas das vezes, sabe qual é o nosso maior erro, irmãos? Nós não estamos acostumados a viver com o novo. Mas só que esse novo, eu quero te dar uma notícia. Esse novo é o novo de Deus na tua vida. Você entendeu? É o novo de Deus na tua vida. Amém? É o novo de Deus na tua vida. Então prepare-se para esse novo e repreenda essa ansiedade. Tanto que o texto começa, por isso vos digo, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não haveis vós muito mais do que as aves? Eu estava vendo ontem esses... Ai, meu Deus, como é que é? Discovery, não. Esses filmes que... Me fugiu o nome agora, essas séries que tem. Né? National Geographic. E eu vendo uma onça com um filhote. Ela tinha um filhote pequeno e ela estava em uma determinada região, né? Amém. O sinal está chegando bem para vocês, né? O sinal está chegando bem para todos, né? Vê se está chegando bem para o sinal. Aí que tem gente que está reclamando que o sinal não está chegando legal, mas deve ser a internet de vocês, que a minha aqui está top. Amém? Então, eu vi a onça, ela precisava alimentar o seu filhote. E ela saiu em busca, irmãos. E, vamos dizer, ela chegou num lugar que tinha perto de um rio, tinha jacaré. E eu na minha sã consciência, ela não vai pular para pegar o jacaré. Irmãos, ela pegou o jacaré e levou para ela se alimentar e alimentou o filho. Na minha teoria, eu falei, o jacaré vai matá-la. Não. Ela pegou, ela ficou, sabe, paradinha, tanto dois, um querendo dar um bote no outro, né? Aí, quando ela deu o bote, ela pegou o jacaré, arrastou, tirou ele da água. Olha a sabedoria. Quem deu essa sabedoria para ela? Deus. E eu pergunto, ela estava passando, estava com fome,
seu filhote com fome. Ela alimentou seu filhote e a, ela alimentou o filhote e se alimentou. Então, amados, se o animal do campo, né, o animal peçonhento também, Deus alimenta. Será que ele não vai cuidar de você, amados? Vamos lançar fora essa ansiedade. Precisamos lançar fora essa ansiedade. A ansiedade não pode nos vencer. Às vezes, amado, a gente tem que parar, e está em Eclesiastes, para, eu vou demorar para tomar uma atitude. Eu não vou tomar uma atitude baseada no que está no meu coração. Ou atitudes erradas, baseada de acordo com as circunstâncias. Não tome atitude de acordo com circunstâncias, né? Como quem entrou agora, o termômetro das nossas incredulidades são algumas atitudes que tomamos em meio à tempestade, em meio à guerra, né? Manda um abraço pro seu Luiz aí também, Flávia. Manda um abraço pro seu Luiz. Que bom que ele tá assistindo aí a gente. Então, entendeu, seu Luiz? Às vezes a gente precisa a tempo de parar, esperar. O que Deus está falando para toda a igreja aqui é tempo de parar. Amém? É tempo de parar. É tempo de você estar parado. Fazendo o quê? Esperando. Amém? Quantos estão entendendo? Parar, espera. Não andeis ansiosos. Continua. Né? Parei aqui no versículo. Para quem entrou agora, eu estou em Mateus capítulo 6. Vou agora para o versículo 24. Versículo 24. Qual de vós, olha só, 24 não, é o 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma côvada no curso da sua vida? Irmãos, essa palavra, ela é uma palavra de confronto. Eu dei uma introdução dela à tarde, né? Eu falei um pouco dela à tarde, mas não vou ministrar na hora nona. Eu falei um pouco disso. Eu vou falar de novo. Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar uma côvada ao curso da sua vida? O que você pode fazer? O que eu falei ontem, irmãos, o problema sabe o que é? Que você está sem um controle. A tua ansiedade é porque você não sabe esperar em Deus o que vai ser o amanhã. Você não sabe esperar em Deus o que vai ser amanhã. Amém? Isso que está te incomodando. As circunstâncias que te cercam, às vezes não fica olhando, não, amados. Porque em tudo Deus está no controle. Essa palavra que Deus está dizendo. Em tudo o Senhor está no controle. E o texto é bem claro. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma côvada ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto o vestuário? De novo, por que andeis ansiosos pelo vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham e nem afiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer uma deles. Nem Salomão, amém? Que tinha sabedoria. Quando ele está fazendo aqui, irmãos, que tinha sabedoria e tinha dinheiro. Salomão tinha sabedoria, Salomão tinha dinheiro. Mas era ele quem nem Salomão se vestiu tão bem. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É eu que dou as coisas. Não é atitude humana. Quando ele fala de Salomão, quando ele pega Salomão, ele está dizendo, não é o homem, é eu que faço. Porque por trás de Salomão tinha um Deus poderoso. Por trás de Salomão tinha um Deus poderoso. Deus está falando com você. Eu estou entrando na sua casa para falar para você, para sua família. Fala com quem está ao seu lado aí. Essa palavra é para você, que também é para mim. Aponta primeiro para você. Essa palavra é para mim, mas também é para você. Amém? Deus está falando com vocês. Não andeis ansiosos. Irmãos, vai começar um tempo de boas notícias. Amém? Vai começar um tempo. Continuando no texto. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Eu vou dizer uma coisa para você entender. A ansiedade, de novo, a ansiedade vai na contramão da fé. A ansiedade, ela vai na contramão da fé, ela vai oposto à fé. Você está entendendo, irmãos? A ansiedade, ela vai na contramão da fé. Não deixe que a ansiedade governe a tua vida. Não deixe que a ansiedade governe a tua casa. Irmãos, grande a presença do Senhor aqui. Homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? Olha aí, você a preocupação com dinheiro, com o que vai comer, né? O que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentis é que procuram todas estas coisas. Irmãos, tu sabe você de ímpio? Tu imagina você estando na igreja com o mesmo pensamento de ímpio? O teu pensamento está igual ao dos ímpios. Então Deus está falando com você. Olha aqui, ó. Isso é para você, tá? Crente. Essa palavra é para crente. Eu não estou falando com esse que está me ouvindo que não é cristão, não. Eu estou falando por quem está na igreja ou quem diz se estar na igreja. Olha o que o Senhor diz, né? O tema hoje é não andeis ansiosos. Ou melhor, vencendo a ansiedade. De novo, o tema de hoje é vencendo a ansiedade. Amém? Você está entendendo? Vamos lá, mais um pouquinho. Porque os gentis é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Então, Deus está dizendo, antes de você pensar, eu já sei o que você precisa. E detalhe, eu quero dizer uma coisa para você nessa hora. No momento, você não está precisando de nada. Sabe o que você está precisando? Perdão, desculpa, falei errado. No momento, você está precisando de Deus. No momento, você está precisando de Deus. Sabe que você não precisa tomar vacina contra o vírus. Você está precisando de uma vacina para te encher de Deus. Você está precisando tomar uma vacina para te encher de Deus. E a vacina que te enche de Deus, sabe o que é? Ó, palavra. A vacina que te enche de Deus é a palavra. Quantos estão entendendo, irmãos? Tem um texto que está lá no Salmo 94:19. Salmo 94:19 diz assim: quando a ansiedade dominou, o teu consolo trouxe a minha alma. Vou repetir. Salmo 94:19 diz assim: quando a ansiedade dominava no íntimo, o teu consolo trouxe a minha alma. Então, amado, Deus é um Deus que consola. Deus é um Deus que consola. Se a ansiedade está tentando te governar, né, te dominar no íntimo, porque ela entra no íntimo, né, o consolo de Deus, ele vai refrigerar a tua alma. Você está entendendo, amados? O consolo de Deus vai refrigerar a tua alma. Começa a ter esse entendimento aí. Começa a ver por essa ótica. O que você está precisando? Aí, vamos lá? Versículo 32, para quem entrou, Mateus 6:32. Porque os gentis é que procuravam todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas elas. Agora que esse texto é top, tremendo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Aquela palavra que sempre o apóstolo diz, cada dia basta o seu mal. Cada dia basta o seu mal. Você está entendendo o que Deus está falando aqui, amados? Cada dia basta o seu mal. Quero ler um texto aqui em Provérbios, rapidinho com vocês,
Se a gente conseguir. Essa cadeira minha tá uma benção, irmão. Ela vai descendo e me tira da... Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Provérbios... Acho que é Provérbios 12, 25. Deixa eu ver aqui. Isso. Provérbios 12, 25. A marca aí na tua Bíblia. Provérbios 12, 25. Diz assim, ó. Olha aqui, ó. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amém? Vou repetir. A ansiedade no coração do homem. Marca aí na sua Bíblia, marca. A ansiedade no coração do homem. A ansiedade no coração do homem o abate. Mas a boa palavra o alegra. Então essa palavra está trazendo para você, querido, alegria. Essa palavra que Deus está liberando hoje para você, ela está trazendo alegria. Tá? A boa palavra, ela alegra. Então você comece agora a reverter o quadro, porque a boa palavra está chegando para você para mudar teus conceitos, a tua visão. Amém? É isso que ela está chegando, para isso que ela está vindo, né? Glória a Deus. Toda. Amém. Quantos estão entendendo, amados? Deus está trazendo um consolo. Deus está trazendo um conforto. A palavra está sendo pregada todos os dias. Irmãos, por que eu não pergunto, eu só obedeço. Deus, porque todos os dias. Tá, amém. Mandou, estaremos pregando. Amém, irmãos? E é Ele que me dá a palavra. Não é nada. Tem dia que eu falo assim, Senhor, o que eu vou pregar? Né? Aí ele falou, não, é isso. Igual ontem. Foi ontem ou anteontem, né? Eu estava aqui, tudo preparando a palavra, né? Glória a Deus. Aí você fica buscando, né? Aí Deus falou assim, não pega isso. Eu preciso falar com alguém. E eu creio que Ele falou com você. E graças a Deus que Ele falou contigo porque Ele te ama. Ele falou com você porque Ele te ama. Ele falou com você porque Ele te ama. Amém? Vamos lá, quero compartilhar com você mais um texto que está aqui, ó. Esse é top também. Vamos lá. Você que está abrindo aí, está acompanhando, vai escrevendo, tá? Isso é para você depois fazer exercício em casa. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para o eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha só, vou repetir. Porque eu vou ler do 16, tá? Vou ler do 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação. Então, amados, entenda, essa tribulação que você está passando hoje, ela trará um peso de glória. O que o apóstolo tem profetizado aqui? Um tempo novo, um tempo poderoso, um tempo novo, um tempo poderoso. Você está entendendo, amados? Um tempo novo, um tempo poderoso. Deus está trazendo um tempo novo, um tempo poderoso. Eu vou repetir porque você não ouviu e você não marcou aí. Amém? Escreve aí, amém. Você que está aí, que pode escrever, escreva amém. Se você está na tua casa, vendo com a tua família, fala de glória a Deus, é para nós. Deus está falando, Deus está nos visitando aqui dentro. Fala, o Senhor está aqui em casa, porque isso é resposta. Eu quero dizer para você, o que você está ouvindo hoje é resposta de toda essa ansiedade que estava governando a tua vida. Eu estou sendo um canal hoje de resposta para você. Você que está na igreja, você que está nas nossas igrejas, é resposta daquilo que você foi buscar. Resposta. É resposta. Amém? Vamos lá. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, que o nosso homem exterior se corrompa, né? Que a circunstância, o exterior está apontando para fora. Mesmo que a situação que esteja do lado de fora, né? O exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova a cada dia. O teu espírito, a tua alma precisa ser renovada. Quem tem que governar a tua alma é o teu espírito, não a tua ansiedade. A alma ser governada pela ansiedade. A alma é onde estão os sentimentos.
a alma onde está o sentimento. E a ansiedade é um sentimento, que ela é governada pela carne. Pela carne. Você está entendendo? Então a alma ela teve que ser governada pelo espírito. O espírito que tem que governar a tua alma. Isso é ouro, irmãos. Tá? Isso é ouro. É o espírito que tem que governar a tua alma, não é a carne. A carne, quando está falando aqui, ó, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque ele está no Espírito. Se ele está no Espírito, o Espírito se renova todo dia. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Perdão, acima de toda comparação. Você está entendendo o que Deus está falando aí, amados? Vamos mais um pouquinho aqui, vamos mais à frente. Eu quero... Oh, Deus. Deus falando, hein? Deus está falando. Oh, glória. Eu creio que... Abre em Filipenses, capítulo 4. Vai lá, Filipenses 4. Filipenses 4. Vamos lá. Filipenses, capítulo 4. E diz assim, ó, a partir do versículo 6. A partir do versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. De novo, quem abriu aí, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, com as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graça. Eu quero dizer para você nessa hora, querido, quero falar com você aqui nesse momento. Ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você ficar ansioso, né? Se o Senhor estivesse. Amém? Vou te explicar para você entender. Se você estiver ansioso, sabe o que o texto diz? Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amados, vai orar. Vai orar. Você está entendendo o que Deus está falando? Se está vindo ansiedade, ora. Não toma atitude. Ansiedade, vai fazer petição a Deus. Vai clamar a Deus. Coloque diante de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando, amados? Coloque-se diante dele. Para de andar ansioso. Fala para o teu irmão assim, ao invés de andar ansioso, ao invés da ansiedade, ora. Ajoelha, irmãos, e vai orar. Vai orar. Porque é isso que Deus está falando com você agora. Aqui, ó. 1 Pedro. Vou esperar você. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro 5. 1 Pedro 5, versículo 7. Amém? Vamos lá. Lançando sobre ele, 1 Pedro 5, 7. Vocês que anotam aí, tá bom? Vamos lá. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilante. O vosso adversário anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando quem possa devorar, né? Algumas versões. Resistindo firme na fé, certos que os sofrimentos iguais às vossas estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada por todo o mundo. O que está acontecendo no mundo, querido? Está falando aqui, ó. Resistir firmes na fé. Resistir firme na fé. Certo de que sofrimentos, né, iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, né, espalhado pelo mundo. O que está acontecendo aqui está acontecendo no mundo. Então, lance sobre o Senhor a tua ansiedade. Lance nele. E chega.
Lance no Senhor toda a ansiedade. Você está entendendo o que Deus está falando, amados? O que Deus falou para você? Chega, acaba com isso. Porque Deus está renovando hoje algo dentro de você. Né? É estar ligado o tempo todo. É um momento que não dá para distração. Não é um momento para distração. É um momento para estar firme debaixo do propósito. Firme debaixo da direção que Deus está dando. Eu vou pedir o pessoal do Instagram, toda vez, no momento ele dá um... Depois vocês voltam. Pessoal do Instagram, só do Instagram, que eu vou dar um reset aqui. É rápido, já volta. Tá? Ou seja, volta que eu já vou encerrar, fazer a oração final junto com vocês e dar uns avisos aí, pessoal do Instagram. Não sai daí, não. Isso. Vamos lá, de novo. Foi. Glória a Deus. Amém. Então, amados, quantos entenderam o que Deus falou com vocês nessa noite? Quantos entenderam o que Deus falou com vocês nessa noite? Amém? Que essa palavra tenha encontro com o que cada um deseja. Que esta palavra ela traga para você uma visão diferente. Que essa palavra possa confortar o teu coração e a tua vida. Que você possa andar trilhado, não andar ansioso. Você está entendendo, amados? Não ande ansioso, não ande focado fora do propósito, porque Deus falou com vocês. Amém? Eu creio que Deus está falando demais esses dias, irmão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vou repetir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E que eu possa ter sido o instrumento de Deus para falar com você nesta noite. Eu posso ter sido instrumento mesmo, né? Para que você possa entender o propósito que Deus tem para cada um de vocês. Vamos, antes de nós orarmos, eu quero dar um aviso, tá bom? Antes de orarmos, quero avisar. Gente, por favor, se vocês quiserem dizimar, ofertar, já separa aí que eu vou orar pelo dízimo. Quiser fazer transferência para nossa conta, eu passo depois o número da conta, eu peço aos bispos que dão para você o número da conta, tá? Para que a gente possa honrar os nossos compromissos. E eu creio, irmãos, que coisas grandes vão acontecer, tá? Coisas grandes vão acontecer. Então, Deus tem falado com cada um de vocês. Esses dias eu tenho, irmãos, todo dia são 2 mensagens. À tarde já é mais light, que à tarde a gente traz para uma nova linha, né? Então, não deixe de honrar os seus dízimos, com a sua oferta, né? Isso, os compromissos da igreja seguem. Amém? Seguem. Mas sabemos que Deus é poderoso. Agora, outra coisa, eu quero pedir a vocês, nós estamos precisando de alimentos. Já quero dar uma boa notícia também para vocês, já passamos de 1 tonelada, já entregamos aproximadamente 42 cestas básicas. Acho que hoje deu mais, eu acho que hoje, se não chegou a 45 ou 50, já vai chegar. E o alimento tem alimentado pessoas que verdadeiramente estão precisando. O teu alimento tem chegado aonde pessoas estão precisando. Eu conto com você, leva lá nas igrejas, essas igrejas estão abertas, né? Se não for, entre em contato com a sua liderança, você tem o nosso telefone não é guardado, nós precisamos de alimento, há pessoas, e agora vem uma segunda onda, e nós vamos nessa segunda onda suprir, abastecer todos esses que precisam. E não são poucos que estão precisando, não, irmãos. São vários que estão precisando, e nós estaremos alimentando essas pessoas que necessitam, essas pessoas que estão precisando. Como eu falei aqui, quem chegou depois, né? Nós já demos só essa mês, passamos de 1 tonelada e 200, estamos caminhando para 1,5 toneladas, tá? Eu acredito que a gente fecha até o mês que vem com mais de 100 cestas básicas. E detalhe, alimentando as pessoas corretas, né? E outra coisa, amados, todas essas mensagens, eu queria que você visitasse. Essa mensagem vai estar no YouTube, no nosso canal. Visita o canal do Ministério Internacional Filadélfia no YouTube,
tá? Você visita esse canal e pode ouvir essa palavra, passar para outra pessoa esta palavra, né? Tá no nosso canal. Essa vai estar 10 horas, ela está lá. E tem as outras anteriores que eu estou pregando aí. Todo dia tem nascido uma mensagem para vocês, né? Deus tem dado uma mensagem de vida. Quando não tiver nada para fazer, querido, vai lá no YouTube, baixa a palavra do seu apóstolo e detalhe, uma palavra que está trazendo vida para vocês. Pessoas têm me ligado, eu falei, meu telefone está aqui, eu estou atendendo. Às vezes de manhã eu falo com os pastores, com os bispos, mas eu tenho atendido muita gente aqui. Ah, hoje entregamos, amém, valeu Brasil. Pastor Brasil está falando, hoje nós levamos para um asilo, né? Levamos para o asilo hoje, né? E foi bênção. Então, se você puder nos ajudar com um alimento, nós estamos agradecendo, estamos precisando mesmo, seja ele o que for, material de limpeza, né? Pasta de dente, sabonete, produtos de limpeza, seja o que for, nós estamos precisando. Também arroz, feijão, né? Feijão. Nós não estamos pedindo nada para mistura, não. Carne, não, só o básico para que a pessoa possa ter lá, tá bom? Então, hoje, nós já levamos para um asilo também, para as pessoas que lá precisavam. Então, a tua cesta, aquilo que você está trazendo para a igreja, está sendo direcionado para os necessitados. Amém? Glória a Deus. Então, e não deixe de acessar Ministério Internacional Filadélfia, lá no YouTube, só botar Ministério Internacional Filadélfia, YouTube, assina lá, nós precisamos de 1.000 assinaturas. Se você puder indicar, cada um de vocês, indicar 10 pessoas para assinar, nos ajude, que nós vamos estar transmitindo também, né, de uma maneira ao vivo pelo celular, né? Nós estaremos transmitindo também ao vivo pelo celular. Então, leve a nossa mensagem, né, para as pessoas, baixe, pode compartilhar, pode passar para alguém. Outra coisa, eu vou ter que ver com o Bispo Fernando, vou ter que botar, já não consigo mais, tem mais de 1.000 pessoas para me incluir no meu Face, né? Eu já estou com mais de 5.000 e já não estou conseguindo mais colocar ninguém, né? Vou abrir um agora que eu possa abrir para mais pessoas. Eu tenho mais de 5.000 pessoas. Então, vou estar abrindo o meu Face de uma outra maneira, que eu possa alcançar mais pessoas e mais vidas, que eu tenho muita gente, porque é muito compartilhado, aí as pessoas ouvem, querem entrar comigo e não estão conseguindo. Vou ver como é que eu faço para poder aumentar o nosso canal através do Facebook, porque já está, eu fui adicionar uma pessoa hoje que me pediu, não deu, porque já está com, eu estou com 4.800 mais ou menos, e não diz assim, não dá mais para colocar ninguém. Entendeu? Então eu vou ter que ver como eu faço, se eu consigo mudar o meu esquema para poder trazer novas pessoas. Amém? Então, não deixe de acessar. Também, boa, Fernando. E tudo isso aí também está no nosso site, o site da igreja, né? Não deixe de visitar imif.com. O site da igreja é imif.com, imif.com.br, né? E emif.org. Os três são os nossos sites. Quero orar também pela mãe do Alex e já liberar ela em nome de Jesus, Alex, para que tua mãe saia lá do hospital, que em nome de Jesus ela não tem nada. Amém? Eu acho que o hospital está lá só arrecadando, porque ela não está lá nem como paciente, ela está lá como cliente, tá? Diferente. E hotel, irmãos, a gente vai ficar em hotel em outro lugar. Ninguém quer ficar em hotel e hospital, não. Vamos orar por ela. Qual é o nome dela, Alex? Alex ou Andréia, que estiver aí, me dá o nome da sua mãe. Acho que alguém tem o nome aí? Laí, o Fernando. Passa para mim o nome da Dona Neuza, né? Acho que é Neuza, né? O nome da mãe do Alex e da Andréia. Vamos orar por ela e vamos pedir a Deus que esteja à frente de tudo. Eu quero dizer para você, hoje já tivemos boa notícia. Hoje já foi uma boa notícia. O que eu falei lá, para quem entrou depois, se mudou um principado, se mudou um ciclo, se mudou uma direção. Dona Neuza, né? Obrigado, Fernando. Se mudou um ciclo. Hoje nós entramos num novo patamar, né? Entramos num novo ciclo para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, a Dona Neuza, Pai, e te agradecemos porque, Pai, nenhum mal chegou ali, Senhor Deus. Traga a tua filha, traga a tua serva para
está com seus filhos, com seus netos, na sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de uma notícia. Agindo o Senhor, quem impedirá? Vai naquele hospital, Senhor, toca também no coração dos médicos, impede essa ganância que eles têm, Senhor Deus, porque ele olha para uma pessoa, eles não vê um paciente, eles vê um cliente. Eu entrego na mão do Senhor a vida dela, assim como o seu esposo, sua família, seus filhos, seus netos. Pai, em nome de Jesus, também guarda todos aqueles, Pai, que estão enfermos com a Covid-19, aqueles que estão passando por enfermidade. Nós queremos ter boas notícias, Pai, que eles foram curados, foram restaurados, Pai, que não atinja nada na família deles. Toma também, Senhor Deus, todos aqueles que estão envolvidos, Pai, por trás, Pai, como os médicos, do porteiro, Senhor Deus, ao diretor do hospital, Senhor Deus, em todas as áreas, todas as cadeias, Pai, que geralista tem do hospital, toma a vida deles, livra-os de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amanhã eu quero fazer uma oração especial também por um grupo aí que está na retaguarda. Me lembra amanhã, pastora Renata. Amanhã eu quero orar pelas donas de casa, porque a gente ora pelos médicos, ora pelos enfermeiros, né? Ora pelo bombeiro, ora pelo lixeiro, mas amanhã vamos fazer uma oração especial, porque hoje eu falei sobre as donas de casa. A dona de casa é enfermeira, né? A dona de casa já tem que cuidar dos velhinhos, né? E elas são pessoas muito especiais. Vamos estar orando pelas donas de casa amanhã em específico. Amanhã estaremos a partir das 15 horas no nosso programa na hora nona, podcast na hora nona. Amém? E às 19h45 estaremos com vocês. Então não deixe de estar conosco. Um beijo para todos. Amo vocês. Em breve estaremos juntos, porque melhor está por vir. Amém? Deixa eu ver aqui a outra mensagem. Aleluia. Assim, meu Pai, pedir a Deus, glória a Deus, aleluia. Guarda, meu Pai, amém. A oração que a irmã está fazendo ali. E que você continue ligado nesse propósito. Amém? Pessoal aí do Instagram, pessoal do YouTube, pessoal do Face. Não deixe de ir lá visitar o canal do YouTube. É só botar lá no YouTube, Ministério Internacional Filadélfia. E esse culto, essa live, estará disponível a partir das 10 horas no canal do YouTube. Amém? Então nós temos lá o Carlinho, que Deus abençoe o Carlinho lá, né? O Carlos está fazendo, preparando tudo e está sendo uma bênção. Todas essas mensagens já estão sendo direcionadas, todas, desde o primeiro dia que eu preguei, estão sendo direcionadas para o YouTube. Amém? Graças a paz, vocês que estão na igreja, graças a paz, abençoa cada dizimista, abençoa, Senhor, cada ofertante, faça-o muito próspero em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, meus queridos. Até a meia-noite, hein? Esqueça não, meia-noite. Já está tendo resposta. Deus sara esta nação. Amém? Glória a Deus. Graça e paz.